Se tem algo que depõe contra a nossa sinofilia, é a existência do RI, Registro Inicial. Para quem não sabe, Registro Inicial é um documento que alguns kennel clubs dão para cães sem pedigree, sem origem e que são examinados para ver se eventualmente são de raça pura. Aí os kennels atestam ou não que é e emitem um pedigree em branco, só com o nome dele, sem a ascendência dele. Alguns até têm pedigrees de cores diferentes quanto a isso. De qualquer maneira, eu vejo isso como algo que rema contra a sinofilia. Como eu sempre falo, a sinofilia exige estudo, dedicação e criar cães é uma alta responsabilidade. Os pedigrees, eles existem justamente para a gente estudar a árvore genealógica do cão, saber o que está atrás, estudar se são cães que carregam algum problema genético, se são cães compatíveis, conforme a raça, até que cores que eles transmitem, lembrando que em algumas raças existem cores que são desqualificantes, enfim, é o documento onde você sabe o que você está criando. O RI, ao ser dado aleatoriamente, você não tem nem ideia do que está por trás. De repente é um cão que tem um inbreeding extremamente fechado, é um cão que pode carregar imensos problemas genéticos provenientes dos pais que você não tem nem ideia quem sejam, e pior, pode ser que nem sejam cães efetivamente de raça. Lembro que existem mais de 350 raças reconhecidas pela FCI e não acredito que todos os juízes conheçam todas as raças. E algumas raças, elas são até muito similares. Ou de repente vem de uma linhagem que o avô não era de raça pura, era um cão sem raça definida. Isso vai refletir lá na frente do que pode nascer de cães a partir daí. De repente isso traz um gene de cor que não existe, algum problema específico, enfim. Qualquer país de sinofilia séria, como o American Kennel Club nos Estados Unidos, o Kennel Club na Inglaterra, o da Austrália, entre outros, nem se fala num assunto como esse. Eu particularmente acho que é uma barbaridade. E eu entro até em outros detalhes. Tem clubes que fazem o RI através de foto, o que é um absurdo. Quer dizer, você vê uma foto, se ao vivo já é difícil até saber se o cão é de raça, que dirá por foto. E não exigem nem que esse cão vá para um veterinário. Eu não estou nem falando que o veterinário conheça de todas as raças, não é às vezes nem a função dele, apesar de eu achar que muitos veterinários deveriam conhecer muito mais de raças, mas pelo menos vá para um veterinário para ver se o cão não é castrado, se o cão não carrega um microchip, todos esses detalhes. Geralmente quem procura o RI é alguém que quer criar. Geralmente fêmea ou talvez eventualmente um macho, mas quer usar na criação. Se não é para usar na criação, qual seria o motivo de ter o RI? Outro ponto que me chama a atenção é que a maioria dos pedidos de RI sempre são de raças populares com alta vendagem, ou então de raças raras que nunca se ouviu falar que exista no Brasil, ou se tem, tem muito poucos. É algo no mínimo estranho. Já me falaram, eu acho um absurdo, que a pessoa quer o pedigree com RI porque isso pode ser uma prova de propriedade. Ora, hoje existe microchip, você quer uma prova de identidade? Bota o microchip, tanto faz se o cão tem pedigree, se é de raça ou não, você já está provando que o cão é seu.
Essa ida ao veterinário eu vejo ela como fundamental para examinar todos esses aspectos. E às vezes me contrapõe também, mas isso torna o processo mais caro. Eu fico pensando se isso não é apenas uma maneira de Kennel Club fazer dinheiro. Como assim ser mais caro? Se a pessoa quer o pedigree e o Kennel fornece este RI, no mínimo que passe por um veterinário para ver as condições de saúde. Senão, começa a ser uma fábrica de pedigrees para cães que são até castrados e eventualmente comecem a procriar, entre aspas, claro, né? E por foto, torna a coisa mais ridícula ainda, porque hoje em dia você pode pôr a foto de um para outro, tem detalhes de raça que depende de textura de pelagem que precisa mexer para ver, e mesmo os kennels que fazem presencialmente, não quer dizer que os juízes que estão lá avaliando conheçam esta raça a fundo. Tem raças que são muito mais difíceis e complicadas de você reconhecer. A questão até de se passar para um veterinário e examinar se tem microchip, eu acho fundamental. Infelizmente, hoje, existem inúmeros casos de canis que são furtados, assaltados e levam seus cães. A pessoa leva o cão. Se é um criador no mínimo sério, o original, o cão teria microchip. Aí esse cão é furtado de algum canil, cai na mão de alguém que manda para algum kennel que aceite o RI, está sendo cometido um crime lesando o proprietário original que investiu tempo, dinheiro e tudo nesse cão. Portanto, passa a ser uma terra sem lei o que acontece com esses RIs. Se os clubes querem manter o RI, o que poderiam fazer é uma espécie de cadastro único. Como é que funcionaria? Façam, por exemplo, um perfil em alguma rede social, tipo Instagram, onde todo clube colocaria os cães que pediram RI, com foto, microchip, tudo isso. E fica lá um período de 1 mês, 2 meses, até que ninguém se pronuncie. De repente, alguém que foi assaltado ou perdeu algum cão está olhando aquele cadastro e fala: epa, esse cão é meu, e já denuncia. Mas da maneira que está sendo feita, é uma maneira muito complicada. Claro que sempre existem exceções. Naturalmente, raças que estão sendo reconhecidas recentemente, que ainda não têm uma grande quantidade de material genético e cães para trabalhar, é obrigado a ir para microchips. Foi assim um processo de várias raças aqui e no exterior. O próprio Lagotto Romagnolo tem cães lá atrás que são vindos de RI, porque não tinha ainda esse reconhecimento da raça. Nós temos hoje em dia raças no Brasil como o próprio rastreador brasileiro. Enfim, existem raças que realmente precisam passar por esse processo, mas tem que ser um processo altamente controlado pelo Kennel Club para que isso solidifique uma raça. Tirando essas exceções, na minha opinião, volto a falar, o RI é um desserviço à criação séria em qualquer sinofilia que queira se consolidar. Cão com RI passa a ser um elemento na criação que não se sabe de onde veio, o que transmite e o que vai fazer. Óbvio que não se sabe nem se é propriamente de raça pura. Pode ter lá um bisavô, um avô, um pai, não se sabe. Eu moro numa região aqui no interior
que tem uma quantidade razoável de cães sem raça pela rua. E às vezes você olha alguns cães e fala, nossa, isso parece não sei o que, esse parece outro, esse parece aquilo outro. Alguém que não conheça ou realmente esteja mal intencionado, pega um cão desses, uma fêmea desses e começa a tirar filhotes. Partindo do princípio que quem quer tirar RI, na maioria dos casos, vai querer criar, é uma prática que devia ser realmente proibida. Não agrega nada à criação e só piora o nível geral dos cães existentes. Enfim, minha opinião sobre a RI é bem polêmica. Gostaria de saber qual é a opinião de vocês. Por favor, aguardo nos comentários. Obrigado.